Sejam muito bem-vindos, cinéfilos de sofá! Peguem a sua pipoca de micro-ondas e vamos a mais uma sessão aleatória! Nesse podcast, a gente sorteia um filme, premia categorias improváveis do cinema e analisamos temas do qual não temos nenhuma qualificação para falar sobre, como baratinhas fofinhas, a destruição da vida no planeta Terra e Era! André, quando você se tornar um bilionário, tá perto esse dia, qual vai ser o seu primeiro destino fora do planeta Terra? Fora do planeta Terra? Fora. Não tem muita opção, né, cara? A verdade que as pessoas se recusam a encarar é que não tem opção, não. Vai fora da Terra, só vai pra Lua, que não tem nada, ou você vai pra Marte, que não tem nada. E é isso. Não tem outro lugar pra fora da Terra. Ó, não tem nada, mas também não tem Bolsonaro. Ainda, né? Nenhum dos Bolsonaros, inclusive. Em Marte tem aquele castelo lá do Dr. Manhattan, né? O Dr. Manhattan ficou lá um tempo, né? Fazendo aquele negócio bacana dele lá. Então. É verdade. Cheio de engrenagem lá. Ele pensando na vida, sem tanguinha, porque ele também já não tava mais nem aí pra nada. Tá bom. Dudu? Oi. Qual foi a coleção mais idiota que você já viu na vida? Coleção? É, alguém te mostrou uma coleção e você achou a coisa mais estúpida de todos os tempos. Caraca. Nossa, não tem coisa de... Caraca. Se falar pop do Batman, vai ser desligado do podcast imediatamente. Claro que não. Ai, coleção, bicho. É aquelas coleções de tampinha de garrafa, sabe essas coisas? Caixa de fósforo, sei lá, pô. Eu nunca vi nenhuma coleção idiota. Tem um pessoal que coleciona Fusca. Coleciona Fusca? É complicado. Aquela camisetinha de cigarro, sabe quando você tira a tampinha do cigarro? Tira a tampa do cigarro? Da caixinha de cigarro, sabe? Não. Coleção de cartão telefônico. Quilos e quilos de cartão telefônico. Nossa, isso era verdade. Nossa, essa realmente. Quando trocou, na época trocou a ficha pelo cartão e o cartão vinha com vários temas, igual o seu, temático, não sei o quê. Eu tive uma dessa, inclusive. Olha aí, Marina. Se teve a coleção idiota, parabéns. Mas eu tinha 10 anos de idade, né, gente? Eu não tinha mais o que fazer da vida. Ah, pois é. Eu formei com pessoas que tinham essa coleção. É, não. É porque meu avô usava muito. Aí eles traziam os que ele terminava de usar e eu botava numa pasta. Tinha esse negócio de guardar mesmo, porque eles eram todos diferentes, né? Tinha imagens temáticos e tal. Tinha os raros. Tinha foto do Cristo Redentor. Clássico. Foi feito pra colecionar. Marina. Eu? Ya no puede caminar, porque no tiene las patitas de atrás. La cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar. Nossa, eu não sabia que era a letra dessa, não. Essa letra aí tá meio alternativa, né? É porque a música é longa. Ah, vai passando várias coisas que a baratinha não tem. Entendi. Tom, conta pra mim, quando foi a última vez que você foi comprar alguma coisa pra comer que tinha opção lá pequeno, médio, grande e você não pegou a grande? Eu não vou responder nada porque seu aniversário! Olha o desvio. Feliz aniversário! Feliz aniversário! Daqui a pouco é 40. Ih, tô longe. 40 é muito velho. 1000 anos. É, não? Na real, não é um lance muito assim, não, de Super Size Me, não. Por exemplo, acabei de pedir coisas na lanchonete e é tudo médio. Tá bom. Não tem muito esse lance de ficar pedindo as coisas G, não. Cool. Tudo bem. Então é isso. Vamos pegar os nossos robôs autônomos e pedir pra eles acenderem uma velinha pro bolo da Marina. Don't you come back. I do not understand you. Don't you come back. Oh, baby, please. Don't you come back no more. Sabia que tinha piscina aqui. Não pode jogar água. Não pode mergulhar. Não pode! Não pode! Não pode!
is madness! This is... Sessão aleatória. What? Começando mais um episódio do Sessão Aleatória, o podcast mais sedentário da Baixa Podosfera. Esse é o podcast preferido dos viajantes intergalácticos que não abrem mão do seu refrigerante e mudam de vida completamente ao conhecer uma plantinha. Porque aqui no Sessão Aleatória a gente já contou a maravilhosa saga da Coca e da Pepsi para criar uma latinha de refrigerante bebível no espaço. Isso no episódio 12 do filme Star Trek. Dica de episódio velho aí pra quem acabou de conhecer a Sessão Aleatória. E a gente falou também sobre uma plantinha, que na verdade é uma super planta que mudou a vida de muita gente, que é o baobá, no episódio 57 do filme O Pequeno Príncipe. A participação lá do nosso queridíssimo Bruno Trajano. Tá tudo aí nos episódios anteriores do Sessão Aleatória. E antes da gente começar o episódio, vai aqui o nosso recado pra você que ainda não conhece o nosso podcast. O Sessão Aleatória tem duas partes. Na primeira a gente fala sobre o filme da semana, sorteado de uma lista, traz histórias de produção e bastidores. E na segunda parte a gente fala sobre assuntos aleatórios inspirados pelo filme. Então se você não viu o filme, ouviu e não gostou, não tem problema, porque aqui o filme é só a entradinha. O prato principal são os assuntos aleatórios. E lembrando que se você escuta a Sessão Aleatória em um agregador de podcast, você pode usar a nossa marcação de capítulos para ir direto ao assunto que te interessa, meu caro, tá certo? O filme de hoje é Wall-E, uma das animações mais celebradas de todos os tempos, que propõe uma reflexão sobre o futuro da humanidade de forma acessível para todas as idades. Esse filme foi sorteado da lista da Marina, sempre trazendo aí animações clássicas. Marina, conta pra gente qual era a sua lista da semana e por que você colocou o Wall-E. Eu gosto de colocar esses filmes que a gente tem, né, acesso fácil pra assistir no Disney Plus. Isso é bom. Né, não vai ter aquela busca eterna entre 1 milhão de filmes que a gente tem que ficar na saga dos streamings, né? E isso facilita muito a vida. Qual que a gente vai assinar o premium pra não ter que pagar o download? Mas não, eu gosto. Eu coloquei várias animações que eu gosto e uma animação que eu fui recomendada muitas e muitas e muitas vezes pelo Tom, que tá aqui. Então eu falei, já vou, né, unir útil ao agradável, vou botar na lista, vai que sai, eu já mato 2 coelhos com a cajadada só, que é assistir o filme que o Tom pediu pra assistir, dar a minha opinião pro Tom, que vai estar aqui, entendeu? Mas não rolou. Pena. Porque esse filme era o Turning Red. Esse filme é demais. Que é um filme, né, uma animação nova que saiu. E junto com o Wall-E e o Turning Red, eu coloquei o Toy Story 2, que é o meu filme favorito dos Toy Stories. Todo mundo tem um Toy Story favorito. O meu Toy Story favorito é o Toy Story 2. E o Wreck-It Ralph, que é um filme que eu gosto, que ele tem muito easter egg, né, dos anos 80, dos anos 90. É, muita referência. É muito legal. Então eu coloquei esses 4 filmes porque, assim, são filmes que eu gosto, são animações muito bem feitas, né, pelo menos o Red tá sendo muito recomendado, não só pelo Tom, mas várias pessoas. Mas Wall-E é um filme que tem um espaço no nosso coração, entendeu? Foi aquele filme que começou a colocar a sementinha do estamos destruindo o planeta, pelo menos no meu coração, entendeu? Tipo, esse é o nosso futuro, é o que a gente tá fazendo isso com o planeta. Começou lá com o Wall-E. E por que seu aniversário? Isso nem foi pensado, tipo, ser a minha sessão no meu aniversário. Mas os deuses do cinema trabalham de formas desconhecidas. É assim que acontece. O Deus Lumière. Exatamente. Então vamos lá, vamos falar do filme, ó. Wall-E é um filme de 2008, dirigido pelo Andrew Stanton, com roteiro do próprio Andrew Stanton e Jim Reardon. O filme tem as vozes originais do Ben Burtt como Wall-E, Elissa Knight como Eva, Jeff Garlin como capitão da nave e uma curiosidade aqui, ó, Sigourney Weaver como computador da nave. Vou falar mais dela aí. Olha. Na versão brasileira, a dublagem é do Cláudio Galvão como Wall-E, Silvia Salusti como Eva, Reginaldo Primo como capitão da nave e Priscila Amorim como computador da nave. E se você estiver pensando assim, mas por que é voz original e dublagem? Não é tudo a mesma coisa? Você tem que escutar o nosso maravilhoso Sala VIP, episódio especial que a gente gravou com a dubladora e cantora Larissa Cardoso, onde a gente conversa sobre esse assunto, explica a diferença entre dublador, voz original e fala sobre várias outras coisas também. Episódio maravilhoso aí no feed de Sessão Aleatória. Falando um pouquinho sobre esse diretor então, ó, o Andrew Stanton. Esse cara foi um dos primeiros funcionários da Pixar. Olha só, ele entrou na empresa como animador em 1990, quando ela tinha só 8 funcionários. O cara foi o 9º funcionário da empresa.
E detalhe, isso foi depois dele ter feito 3 processos de seleção na Disney e não ser selecionado. O cara não conseguiu entrar na Disney, foi mandando currículo aí, Olha aí. chamaram ele lá pra essa empresa que tava acabando de começar, ó. Ele foi um dos roteiristas do Toy Story, foi até indicado ao Oscar de melhor roteiro. Daí depois ele fez A Vida de Inseto, em 98, esse filme ele co-dirigiu. E daí ele voltou a escrever roteiro, ele foi fazendo vários roteiros aí da Pixar, até que ele teve a oportunidade de dirigir um filme sozinho, que foi Procurando Nemo, 2003. Nossa, só filmaço. Só clássicos. Esse cara tá em todas, exatamente. Esse cara é fera. Sucesso absoluto aí, ó. O cara ganhou 1 milhão de prêmios, bateu tudo que é recorde de bilheteria, não sei o quê. E depois ele dirigiu esse filme aqui, o Wall-E, 2008. Depois desse, ele só fez mais 2, ó. Ele dirigiu o John Carter Entre Dois Mundos, 2012, e a continuação do Nemo, que é o Procurando Dory, 2016. Aí ele perdeu a mão. É. Não dá pra acertar sempre. Eu pesquei uma Dory outro dia na minha ilha, lá do Animal Crossing. Ah, você pescou a Dory? Pesquei, Levou lá pra coruja? levei, tá no meu museu agora. Muito bom. E para falar do elenco de vozes, então, a gente traz aqui o nosso querido quadro Viu ou Não Viu, onde a gente fala sobre os filmes que a gente viu e alguns que a gente nunca ouviu falar do elenco do filme. Você viu ou não viu? Eu vou focar aqui nas vozes mais conhecidas desse filme, porque a galera desse filme aqui é de dubladores, né? Tem algumas exceções, ó. Tem o Jeff Garlin, que fez a voz original do Capitão. Esse cara é um comediante e fez vários papéis secundários, principalmente na TV. E na real, não sei se a pessoa vai lembrar dele, mas eu lembrei imediatamente porque ele tá no Curb Your Enthusiasm. Segura a onda. Vocês conhecem esse seriado? Melhor que Seinfeld, Não faço ideia do que é isso. É o seriado do Larry David. Isso. E ele faz o Jeff, que é o agente do Larry David no seriado. Sim, Jeff Garlin. Exatamente. Você também pode ter visto o Jeff Garlin no Mad About You. Isso aqui é um seriado dos anos 90. Ah, é? É. Eu assisti Mad About You. Bom demais. Você lembra desse cara? Ele fez várias temporadas lá. Ele fez um Marvin. Quem que era o Marvin, Marina? Ah, gente. Olha aí. Quem que é o Marvin? Quem é o Marvin? Ah, você quer que eu lembre o que os personagens faziam na série? Não. Você lembra dele na série. Esse papel dele aí de Marvin. Você lembra? Eu tô com a imagem dele. Ele era amigo do cara. É isso. Ele era um amigo do cara. É isso. E você pode ter visto esse cara também num filme chamado A Creche do Papai. Esse é de 2003. Ó. Esse filme é com o Ed Murphy. Ele fez sucesso. E ele tá lá também. Agora, o filme que a gente não viu, aliás, a gente não sabe se viu esse cara ou não, é um filme chamado Full Frontal, de 2002, que é um filme com a Julia Roberts. E o curioso é que nem o IMDb sabe se ele tá no filme, porque o crédito dele no filme é assim, provavelmente Harvey. Meu Deus. É, exato. Tipo, ninguém sabe se ele fez o Harvey ou não, entendeu? Provavelmente foi esse cara aqui. Talvez seja ele. Talvez seja ele. É isso. Grandes chances de ser ele nesse papel, nesse filme. Nada garante. A grande estrela desse elenco é, obviamente, a Sigourney Weaver, né? Uma atriz americana que começou a carreira no teatro no início dos anos 70. Mas olha só que curioso, ela tinha muita dificuldade em conseguir papéis por causa da altura dela. Ela mede 1,82 m. E isso era um problema naquela época. Ela não conseguia nenhum papel. Os caras não queriam colocar ela de protagonista de nada. Provavelmente porque não tinha nenhum ator que fosse maior que ela, né? Deve ser isso. Quanto ela tem? 1,82 m. Não ia dar pra contracenar com o Tom Cruise, por exemplo. Não, ela tem que ficar de joelho acontecendo com o Tom Cruise. Até que em 77 ela conseguiu uma ponta num filme do Woody Allen chamado Noivo Neurótico, Noiva Nervosa. Clássico. Maravilhoso esse filme. Então, esse filme abriu as portas de Hollywood pra ela. Apesar de ser uma pontinha, né, ela ficou conhecida. E logo depois veio o grande papel que tornou ela uma estrela de fato, que foi, né, a sensacional Tenente Ellen Ripley no clássico Alien, o Oitavo Passageiro, filme do Ridley Scott, de 79. Tá aí no feed de Sessão Aleatória também, a gente tem um episódio falando, né, sobre esse filme. E aí a carreira dela deslanchou. E a gente viu a Sigourney Weaver em vários filmes de grande sucesso, principalmente aqui nos anos 80 e anos 90. Ó. Ela fez as 3 continuações do Alien, ela fez o Caça-Fantasmas em 84, e ela fez a continuação, que é o Caça-Fantasmas 2 de 89, esse filme eu não lembro nada. Mais recentemente, a gente viu a Sigourney Weaver no Avatar, né, 2009, e a gente vai tomar a surra de Sigourney Weaver, porque ela tá em todas as continuações do Avatar também, ó. Do Avatar 2 ao 5, Nossa. ela tá em todos. Então a gente vai ver Sigourney Weaver azul aí até falar chega. Agora, a gente infelizmente não viu a Sigourney Weaver num filme chamado Vampiras, de 2012, em que 2 vampiras, na moderna cidade de Nova York, enfrentam possibilidades românticas assustadoras. Esse filme é com
Alicia Silverstone e com a Kristen Ritter, que é aquela menina que fez a Jessica Jones. Olha aí. Eu nunca ouvi falar nesse filme. Eu não sabia que essa menina tinha feito outra coisa que não Jessica Jones. Ela fez Breaking Bad. Eu ia falar isso, eu lembro dela do Breaking Bad. Mas ela fez Breaking Bad 2 minutos, né? Que ela morreu rapidinho. É, exato, ela aparece em poucos episódios, acho que na segunda ou terceira temporada. Da segunda. Na segunda? Foi na terceira, não? Que foi quando eu parei de assistir. É mais ou menos nessa época aqui, ó. Porque 2012 era na época que o Breaking Bad tava rolando ainda, né? Tava acabando. É, então se bobear, ela fez a série, né? Apareceu lá primeiro e foi fazer as vampiras aqui depois. É, ela faz sempre aquela carinha de saco, que ela tá sempre de saco cheio das coisas. Ela tá com a cara de saco cheio, aí botaram ela pra ser Jessica Jones, tá o tempo inteiro aquela cara. E ficou perfeita. Ficou perfeita mesmo. É isso, gente. Então vamos lá, ó. Sinopse do IMDb do Wall-E. Num futuro distante, um pequeno robô faz uma viagem que decidirá o destino da humanidade. É isso. Singelo, Nossa. É isso aí. né? É isso. Eu fiz aqui uma outra sinopse, vamos lá. No ano 2700 e cacetada, a Terra está completamente estéril devido à quantidade absurda de lixo na superfície. Toda a humanidade, na verdade assim, quem sobrou da humanidade, né, porque claramente ele é uma fração da população da Terra, né, não é todo mundo, vive agora numa gigantesca nave espacial, que é a Axion, enquanto a Terra é habitada apenas por baratas mutantes indestrutíveis e por robôs coletores de lixo, que tem a monótona e interminável tarefa de limpar, né, entre aspas, aqui o planeta. Um desses robôs é o curioso Wall-E, que durante sua rotina de trabalho mantém um olhar atento e se interessa pelos mais diversos itens deixados para trás pelos humanos nas imensas e infindáveis montanhas de lixo que compõem a paisagem do planeta. Visivelmente solitário após trabalhar sabe-se lá quantos anos sozinho no planeta, o Wall-E passa o tempo colecionando esses cacarecos e assistindo filmes antigos, mas tudo muda com a chegada de um estranho visitante, um robô muito mais avançado chamado Eva. Daí, completamente fascinado, o Wall-E faz de tudo para se aproximar da Eva, que por sua vez está focada em cumprir a sua missão, e o ignora completamente, até que um dos itens guardados por ele, que é uma pequena mudinha de planta, se revela o objeto, né, da missão da Eva. Depois de um tempo, ela acaba sendo recolhida por uma nave espacial e, decidido a não abandonar sua única companhia, o Wall-E bravamente enfrenta o desconhecido e acompanha a Eva até a gigantesca nave dos humanos. A partir daí, os dois se envolvem em uma série de confusões que acabam mudando não só as suas vidas, mas também o destino de toda a humanidade, como nos disse o IMDb. E é isso o filme, minha gente. É isso. Isso mesmo. Então vamos lá, Marina, você que colocou o filme no baldinho aí da semana, o que você achou de rever o Wall-E depois de... Quanto que você reviu da última vez? Putz. Ele é de que ano? Ele é de 2008. Ah, então eu devo ter visto ele no máximo em 2009, assim. Esse bobeiro eu vi ele no cinema, sabia? Eu vi ele no cinema. Que era aquela época que eu levava o Daniel não ficava quieto. Aí eu só queria que saísse um filme infantil pra carregar o Daniel pra dentro do cinema, por uma tarde. Provavelmente eu vi ele no cinema. Então, assim, a última vez que eu tinha visto foi nessa época. Ah, você não ficava revendo esse filme várias vezes, não? Não, não ficava revendo, mas eu já tinha entendido a importância do filme naquela época. Não é um filme que eu senti muita diferença na minha percepção hoje. Aliás, algumas coisas eu percebi que envelheceram não muito bem. Certo. Mas a minha percepção da história como um todo, de que, né, a gente tá destruindo o planeta, etc, etc, continua. Tipo, esse pedaço da minha visão continua. Não mudou completamente. Igual, por exemplo, foi quando a gente reassistiu aquele filme incrível que a Ana Paula recomendou. Amor pra recordar. Isso. Nossa senhora, gente. Me lembro disso, não. É igual o chiclete, hein? Colou, hein? Que eu mudei completamente a minha visão do filme quando eu assisti. Esse filme é qualquer coisa mesmo. É porque você tinha gostado, né? Você falou que você tinha gostado. É porque eu tinha gostado antigamente. Eu assisti de novo aqui. Que porcaria é essa? Pois é, então. É isso. Mas o Wall-E você não foi, não, né? Você manteve aí a sua... Mantive. Tá bom. Vamos lá, então. Tom, o que você achou? Eu acho um dos melhores filmes já feitos da história. Ponto. Tá bom, justifique. Definitivamente não é um filme pra criança. Ué, como assim não é um filme pra criança? Não é um filme pra criança. Qualquer criança entender o contexto do filme, a criança sai chorando com 10 minutos de filme. Não, pô. Que isso? É, cara. Mas é igual todos os outros filmes. Cada um vai entender uma mensagem diferente vinda do filme. A criança não tem maturidade o suficiente pra entender a mesma coisa que a gente entende. É um filme de todas as idades. É um filme coloridamente que trata sobre o apocalipse. O pós-apocalipse. Apenas. Onde tem
prédios, arranha-céus e arranha-céus de lixo, e só sobrou apenas um robozinho que fica armazenando e compactando todos esses lixos sem função nenhuma na Terra. A não ser fazer isso. Depois que o planeta já tinha sido completamente esvaziado, os poucos ricaços que sobraram foram pro espaço. São todos eles gordos, enormes, sem nenhuma percepção que os caras não conseguem sequer andar no chão. Só vivem comendo, vendo coisa na televisão e trocando de roupa o tempo todo. Uma sociedade absolutamente alienada, que manda ali de vez em quando um robô para saber se tá tudo certo ou não, mas que tá aprisionada sobre o domínio da inteligência artificial do controle da nave. Não tem nada de bom nessa história toda. Nada, nada, nada. Mas assim, ainda por cima, é um filme que metade do filme acontece sem diálogo algum. Isso é muito incrível. A música e a trilha sonora do filme são incríveis e é um filme onde todas as relações são absolutamente emocionantes. Fazia tempo que não aparecia um filme assim, até surgiu o Wall-E, daquele filme que com pouco tempo, quando ele pega aquele filme antigo e assiste, e ele se encanta com o filme antigo, ele se torna um colecionador de um monte de coisas que a sociedade desenvolveu ao longo do século XX, perdeu a possibilidade de funcionar todas essas coisas, tudo acaba se tornando uma coisa muito incrível. O balé dele navegando no espaço sideral com o extintor na mão é uma cena absolutamente emocionante, é tudo muito bonitinho, tudo muito bem feito. Até ok esse cara ter perdido a mão nos outros filmes que ele fez, porque ele fez absolutamente uma obra-prima da animação. Esse lance do filme não ter diálogo era uma coisa que eu não lembrava, não me marcou tanto assim não. E revendo agora foi o que eu fiquei mais impressionado mesmo. Isso era uma coisa que tinha me marcado mesmo, que foi mais da metade do filme, não tinha uma palavra. E falei assim, meu Deus do céu, isso vai ser todo assim? Exato, é impressionante. Não, e você sabe tudo que tá acontecendo, e você entende toda, né, a dinâmica entre os personagens e tudo, né, que é muito impressionante mesmo. Não à toa, essa foi a única animação da história que competiu na categoria de Oscar de melhor filme. Não era melhor filme de animação, era melhor filme. Não, ele não competiu, não. Foi sim. Não. Tô louca. De melhor filme? Não, ele não chegou a competir, não. Foi. Deve ter sido indicado, não? Não. Teve essa polêmica na época que a Disney queria que ele tivesse entrado como melhor filme. Ele não chegou a entrar, não. E você, Dudu? Eu assisti no cinema quando estreou, mas volta e meia eu volto a assistir esse filme. A última vez que eu assisti foi provavelmente na pandemia. Acho incrível como eles conseguem transmitir todo aquele sentimento com pouca expressão, quase nada, porque são robôs, né? E o robô interagindo com uma barata, um robô interagindo com outro robô, e numa parte do tempo o robô tá até desligado. E eles interagindo entre si e formando uma relação, né, de ódio no início, depois de amor, né, da Eva com ele. É incrível o filme inteiro. Esse filme é merecedor mesmo de premiação. Se ele ganhasse o melhor filme, não seria errado, não. É que esse ano tá difícil ganhar o melhor filme, gente, porque tinha Cavaleiro das Trevas concorrendo também, entendeu? Ia ser muito difícil ganhar esse Oscar, mas eu concordo com vocês que é um filme muito bom. Foi o segundo melhor filme desse ano. Foi de roteiro, desculpe. De roteiro, sim. Ganhou de fato. Não, ele tem esse lance interessante da temática também, né? Que vocês já citaram aí, a questão da temática ecológica, mas o que eu achei mais interessante é assim, nosso lance da nossa relação com a tecnologia e que em um certo momento da nossa vida, os nossos relacionamentos são tão mediados pela tecnologia que a gente perde a capacidade de se conectar com o mundo e com um ao outro. É o que o Tom tava falando lá, os caras naquela nave e tal. Ah, sim. Eles perderam a capacidade de andar, né, com a tecnologia. Eles não se movimentavam mais, né? Eles já estavam ali totalmente entregues ali ao negócio. A comodidade, entre aspas, né, da tecnologia. Mas eu acho pior do que isso é o lance deles eles não tinham mais empatia um com o outro. Que é uma coisa que você vê já rolando na rede social hoje em dia. Vocês já viram essas discussões de Twitter, de Facebook, como é que acontece? As pessoas não empatizam mais com as outras, não. Porque como a tecnologia tá mediando a relação ali, ou seja, qualquer post, por mais idiota que seja, vira um campo de batalha. Então o cara vai lá e posta a foto do gato fazendo alguma coisa fofinha, e o cara vai tomar xingo até destruir a alma dele. E as pessoas ali, elas estavam totalmente anestesiadas pela tecnologia, elas nem se relacionavam mais uma com a outra. Uau, e prevendo futuro. Em vários sentidos, esse filme é realmente profético, excelente. É perturbador esse filme, cara. É um filme perturbador. Para pra pensar tudo que aconteceu, é perturbador esse filme. É um filme perturbador, porque ele mostra a Terra literalmente soterrada de lixo, que é a questão também
também tem a ver com consumismo. É uma questão de tempo. Exato, nessa coisa da humanidade também de tratar tudo como descartável, inclusive o próprio planeta, né? A gente tá aí, ó, Elon Musk aí da vida querendo fundar colônia em Marte, porque a Terra na cabeça desse cara é descartável. Você já acabou a Terra, então vamos pra outra. É isso mesmo. Só que eu falei, depois não tem nada lá, né? Não é uma opção tão boa assim. Mas é isso, esse filme realmente traz temas, assim, bem interessantes e, pra mim, assim, como todo filme da Pixar, é aquela coisa das camadas, né? Você tem essas leituras aí que você pode aprofundar mais, mas eu acho que tem a diversão pra criança, assim, eu acho que a criançada gosta do Wall-E, né, dos outros robozinhos, aquelas piadinhas todas que tem, é um filme engraçado. Lembra muito aquela interação que tem os robôs de Star Wars. Lembra muito. A maioria dos robôs, eles não falam, né? Tem vários que não falam. Exato. Eles são quase que pets, né, em Star Wars. Exatamente. E eles interagem também com microexpressões e com atitudes, né, reagindo, né, aos outros personagens. É muito legal. É isso aí. Isso, de fato, os caras se basearam. O R2 foi uma das referências que eles tinham pra fazer. O R2, e sabe qual que era a outra referência que eles tinham? Qual? Aquela lampadinha da Pixar que fica pulando. Ah, sim, da abertura. Olha só. Ela é muito legal também. É, do logozinho deles, né? É o logo aquilo? Como é que chama aquilo? A vinheta, né? É um mascotinho. O mascotinho da Pixar. Então eles falaram, pô, é fazer um filme como se fosse aquele personagem lá. Eu não sei se foi antes ou depois desse, um filme chamado Robôs. Nossa, era demais. Os Robôs é um dos melhores filmes. Já que eles humanizam os robôs. É horrível. E não pega você. Não é a mesma coisa, né? Não é a mesma coisa. Mas eu acho que é bem depois. Não sei se foi muito depois, não. Não é muito depois, não. Não é? Porque tinha o Robin Williams. 2005 era o Robôs. É anterior a esse? É. Então, pois é, tá vendo? O Robôs tinha uma dublagem muito engraçada. Aquela dublagem localizada que a gente fala. Acho que do Robôs é um filme bom pra gente fazer aqui, porque a dublagem dele é incrível. A dublagem é legal, né? É, eles mesclam as palavras, aquilo que a Larissa tinha falado, deles trazerem uns termos e aportuguesarem umas palavras, fazer umas piadinhas de duplo sentido. Era muito legal, eu adorava Robôs. O roteiro não é tão atrativo, né? A história, ele é linear demais e ela tem aquele vilão, não sei o que e tal. É mais tradicional, né? Uma animação mais tradicional. Os robôs são todos antropomorfizados. Isso. É que aquele robôs é da galera do Era do Gelo, é outro estúdio. É o da DreamWorks, né? É de DreamWorks, é. Não é DreamWorks também, não. É outra galera. Não? Não, a Era do Gelo é outra galera. Não tem nada a ver também. O Wall-E, ele é inspirado num robô que tinha na sessão da tarde que era muito legal, que se chamava Johnny Five. Johnny Five? Oi? Um japonês tinha criado esse robô pra andar em Nova York, e aí esse cara andava com esse robô pela cidade aprontando altas confusões. Ah! O filme chamava Curto Circuito. Isso aí! É, lembro disso. Gente, eu não faço ideia do que vocês estão falando. Curto-circuito, de 88. Na verdade, o 2 é de 88. Ele era baseado nisso. É, isso é realmente não é da sua época não, Marinho. Curto-circuito, um robô todo tosco mesmo. É, Curto Circuito. Lembro do 2, acho que a gente nem viu o 1. Passou o 2 aí na televisão, né? Ele era bem insolente e tal, era bem divertido esse filme. E, só pra fazer uma aspas, o nosso querido Cavaleiro das Trevas também não concorreu ao melhor filme naquele ano, hein? Não concorreu não. Uma falha terrível. É a falha talvez mais gritante da história do Oscar. Pra ganhar aquele do Quem Quer Ser o Milionário. Puta que pariu, hein? Não, esse Oscar foi deplorável. Que ano, hein, cara? O Oscar mais depressivo de todos os tempos. Nossa senhora. Uma pena. Tá ótimo, gente. Mais algum comentário aí? Não, eu tô satisfeito. Tá bom. Beleza, então. Vamos falar um pouco das histórias de bastidores, então, desse filme. Wally. Wally. Eva. 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 Vamos lá, então. Histórias de bastidores em produção. Vamos saber de onde veio o Wall-E.
Ó, tudo começou em 1994, quando o pessoal da Pixar estava terminando a produção do Toy Story. Eles não tinham ainda nenhuma ideia do que iam fazer depois, então juntaram lá a galera da criação para um almoço, né, para fazer um brainstorming. Ô Marina, como é que a gente traduz brainstorming? Não traduz, o povo fica usando brainstorming no Brasil. Troca de ideias. É um toró de ideias. Toró de ideias, isso. Toró de ideias. São aquelas coisas que você junta uma galera pra ficar bolando coisas, né? Não tem muito, vamos juntar aqui, vamos começar a jogar um monte de ideia no papel e vamos ver o que sai. Porque a partir do momento que você senta com outras cabeças, uma ideia pode ser gatilho de uma outra coisa pra outra pessoa, entendeu? E todo mundo externa tudo que tá pensando, ou conexões diferentes são formadas no cérebro e trazendo coisas novas. É por isso que eles falam que é bom você fazer um brainstorming, né? Fazer essa reunião onde todo mundo literalmente externa o que tá pensando e aí vão fazendo as conexões, uma hora sai uma coisa boa. Isso, Sai muita porcaria também, mas é pra isso que serve o brainstorming. Exato, a ideia é que vai meio sem filtro mesmo. Você vai jogando lá um monte de ideia até ver o que, né, se sai alguma coisa que presta. Ó. Nesse almoço, estavam todos os figurões da Pixar lá. Tava o John Lasseter, o Pete Docter, o Joe Ranft e esse Andrew Stanton. Aliás, se você já ouviu os episódios anteriores aí do Sessão Aleatória sobre os filmes da Pixar, você vai saber um pouco da história de cada um desses caras, porque acho que a gente já falou de filmes de todos eles. O Pete Docter não é o do Divertidamente? E o John Lasseter é o do Carros, né? Do carro. Até porque esse era um almoço depois que saiu o Toy Story, tinha uns 10, 12 caras no almoço, no máximo. Não tinha muita gente não, exatamente, a empresa não tinha quase ninguém lá. Só que aí desse almoço começaram a bolar, né, várias ideias e vários temas para os próximos filmes. Saíram as ideias do Vida de Inseto, do Monstros S.A. e do Procurando Nemo. Meu Deus, cara. Olha só. Nossa, Monstros S.A. é maravilhoso. Vamos sentar todo mundo aqui, vamos gravar um disco, os caras vão lá e fazem o Let It Be, só. Tipo isso. Beleza, tá bom. Aí lá pelas tantas, esse Andrew Stanton, né, jogou essa ideia na mesa. Tipo assim, e se a humanidade fugisse da Terra, mas esquecesse de desligar o último robô? E ele ficasse lá pra sempre, executando a tarefa sem saber que não precisava mais, sabe? Então assim, esse foi o começo da ideia do Wall-E, que era um robô solitário trabalhando num planeta deserto. Daí em 95, o Stanton se juntou com o Pete Docter, olha ele, e ficaram trabalhando nesse conceito por 2 meses. Só que a coisa não tava rolando, não tava saindo do lugar, eles meio que chegaram num, sabe, não estavam conseguindo elaborar a história. Dead End. Um dead end, E acabaram largando pra lá e foram focar em outros projetos. O Pete Docter foi dirigir o Monstros S.A. e o Andrew Stanton foi dirigir o Procurando Nemo. Então assim, cada um foi pro seu projeto e largaram esse aqui meio que, tá bom, depois a gente volta. Só que eles continuaram elaborando a história. Volta e meia eles voltavam, conversavam um pouco, colocavam um elemento novo e tal, até que em 2002 o Andrew Stanton terminou lá o Procurando Nemo e falou assim, bom, agora eu vou sentar e vou fazer essa bagaça aqui. Sabe como é que é aquele negócio que você tá com aquele trabalho na sua mesa há 2 meses e você fala, não, agora eu vou sentar a bunda e vou fazer isso aqui. Quem nunca? Fazem 20 anos que saiu Procurando Nemo? Faz. É de 2001. 21 anos, na verdade. Beleza. É isso aí, então. Não faz essa conta mental, não, que isso não agrega nada à vida de ninguém. Nossa, caraca, fiquei chateado agora. Isso aí é uma informação completamente inútil. Daí, olha só, finalmente ele conseguiu bolar essa história, né? Ele sentou lá, escreveu o roteiro e tal. Só que na Pixar, esse é só o primeiro passo, porque você tem que ter o ok do estúdio pra botar a equipe pra trabalhar, né? Então, em 2003, ele fez um trecho de 20 minutos de animação para vender internamente a ideia do filme. E quem dá o ok são os chefões lá, que nessa época eram o John Lasseter, né, que a gente já falou, era o top executivo lá de animação, e ninguém menos que o Steve Jobs, minha gente, que era só o dono do negócio. É isso aí, ele era o acionista majoritário da parada. Olha, não sabia. É mesmo, foi aquele ato dele da Apple, né? Exatamente. Ele foi um dos primeiros investidores da Pixar, né? Ele botou dinheiro no estúdio e ele era o chefão lá. Ele que fundou, depois que ele saiu da Apple, da primeira vez. Exatamente. Então, assim, ele teve que fazer essa reunião com esses caras. Levou lá o filminho dele de 20 minutos e mostrou lá pros caras. E os caras adoraram o desenho e deram sinal verde pro projeto. O Steve Jobs só colocou uma condição, que era mudar o título. Naquela época o filme chamava... Como é que ele lê isso aqui? Não sei. W-A-L-E. Era tipo Wall-E, sabe? Uhum. E aí eles mudaram pra Wall-E.
né? Com uma coisa mais sonora e tal. E aí a produção começou efetivamente. Só que a produção foi uma das mais complexas da Pixar até então. Pra vocês terem uma ideia, ó, uma animação da Pixar tem normalmente 50 a 75 mil storyboards. Mas pro Wall-E, eles fizeram mais de 125 mil storyboards. Jesus, cara. Né? Porque o desafio de animação deles era enorme, né? Aquela coisa que vocês já falaram aí, ó. Fazer um filme com o personagem principal que é essencialmente uma caixa, entendeu? É uma caixa que anda pra lá e pra cá. É, um caixotinho. E você tem que transmitir intenção, emoção, né? Sem poder criar expressão e sem poder falar diálogo nenhum. Para entender como é que eles iam fazer isso, os animadores passaram um ano assistindo todos os dias filmes do Charlie Chaplin e do Buster Keaton, Olha aí. Olha aí. que são considerados os maiores gênios aí do cinema mudo. Tá explicado, exato. A parte do cinema mudo já tá aí. Exatamente, os caras fizeram um estudo. E o Buster Keaton aparece no filme, né? Ele aparece no filme, daqueles filminhos, né? É, quando o Wall-E resgata o filme pra passar na tela e ele fica lá maravilhado, é um filme do Buster Keaton. Olha aí. E uma curiosidade aqui, ó, do design dos robôs. O Wall-E, eles queriam retratar como um robô funcional, né? É meio tosco mesmo. Então os caras visitaram estações de reciclagem de lixo para estudar as máquinas que tem lá, né, para compactação de lixo e tal. E fizeram várias reuniões com projetistas de robô. Eles até pegaram emprestado um daqueles robozinhos detetores de bomba para estudar. Sabe como é que é? É tipo um tratorzinho. Uhum. Não, e ele é muito parecido com o que o Tom falou aí, o Johnny Five. Muito parecido. É, aqui na minha pesquisa não apareceu, não. Porque o Johnny Five, ele é um Wall-E comprido, Ele é parecido mesmo. esticado. É verdade. Ele não apareceu na minha pesquisa, não, mas os caras... É porque aquele robô também era meio, né? Tipo, era meio isso, sabe? Robô. Era o que dava pra fazer naquela época, né? Então é isso. E o legal é que o Wall-E faz cocô de lixo. Que ele coloca todos e ele faz... Aí ele caga uma caixinha de lixo. Ele faz uma pressãozinha ali. É. Já a Eva, eles queriam que fosse um contraste completo, né, com o Wall-E. Ele era para ser um robô extremamente avançado que representasse o ápice da tecnologia. Então eles convidaram um cara chamado Jonathan Ive como consultor. Vocês sabem quem é esse cara? Não. Ele era o designer principal das coisas da Apple, né? Exatamente. Esse cara foi o cara que bolou, né, fez o design do iPod. Olha aí. Primeiro iPod. É isso aí. E ele era referência de design na época. Roubado, mas isso aí. Ele que foi o consultor, então, para fazer a Eva, né, naquele formatinho dela e tal. E para capturar o visual de um mundo destruído, os designers de produção estudaram Chernobyl, olha só, e a cidade de Sófia, na Bulgária, porque o diretor de arte era búlgaro e ele falou, gente, vocês têm que ir lá na minha cidade pra vocês verem como é que é. Montanha de lixo que tem lá. Nossa senhora, que recomendação, hein? Que beleza, hein? Caraca, é assim mesmo? É sério, o cara levou a galera pra lá, pra Bulgária, falou assim, ó, vem ver como é que a galera deixa o lixo aqui, é um negócio horroroso. Aliás, eu vou te falar que esse cara podia ter vindo pra Nova York também, viu? Porque ele ia ter muita inspiração, porque o que tem de lixo pra todo lado aqui nessa cidade também é brincadeira. Nossa, nem fala. Pois é. Então, olha só, qual foi o resultado do trabalho dessa galera, então? Foi um enorme sucesso, né? Um orçamento de 180 milhões, o filme rendeu 521 milhões. Foi bem menos que o filme anterior do Andrew Stanton, que foi o Procurando Nemo. Aquele filme chegou a quase 1 bilhão de arrecadação, né? É um fenômeno mesmo. Mas mesmo assim, ele foi considerado um grande sucesso. E a avaliação da crítica foi extremamente positiva. O filme entrou em diversos rankings de melhores filmes de 2008. Provavelmente não ficou em primeiro lugar em nenhum, porque Cavaleiro das Trevas estava aí, mas ele foi indicado a 6 Oscars, Tom. Foi isso aqui, ó. Melhor roteiro original, melhor trilha sonora, melhor música, que é uma música do Peter Gabriel, chamado Down to Earth, edição de som, mixagem de som e melhor animação. Esse foi o Oscar que ele ganhou, foi melhor animação. Pois é, Mas ele não chegou a concorrer a melhor filme, não. uma pena. Pois é. Tinha ganho. Mas depois ele ganhou milhões de outros prêmios, aqueles prêmios de animação, ganhou vários outros festivais e tal. E hoje vai ganhar o mais importante de todos, que é o troféu aleatório. Bora pro troféu? Bora. Bora! Para um troféu. Troféu aleatório. Vamos lá então, minha gente. É a hora de coroar essa joia do cinema mundial. Marina, lembra aí pro nosso ouvinte qual seria a sensação de ganhar um troféu aleatório?
A sensação de ganhar um troféu aleatório é depois que você já tá sentado há muito tempo, com suas costas estão doendo de tanto tempo que você tá sentado. Aí de repente chega aquela oportunidade pra você levantar, esticar os braços assim, esticar as pernas, olhar pela janela, respirar puro e pisar na grama, assim. Isso é a sensação de ganhar o seu troféu aleatório. Olha só, é dar uma espreguiçada? Dá uma espreguiçada em um lugar calmo, tranquilo, pisando na grama e é isso. Tá ótimo. Maravilha. Vamos lá então pros troféus aleatórios pra esse filme maravilhoso. Vamos começar com você então, Marina. Qual é o seu troféu aleatório para o Wall-E? O meu troféu aleatório é o troféu expressividade máxima do Steve Magal. Steve Magal! Que vai pro Wall-E. Ah. Que ele consegue se expressar sem as sobrancelhas, porque ele não tem sobrancelhas. Ah, Verdade. Tem só os olhinhos. A Eva, né, tem aquela sobrancelhinha digital em cima do olhinho, mas ele tem expressividade máxima do Steve Magal, porque ele consegue se expressar. A gente consegue entender todos os sentimentos do Wall-E só com as viradinhas dos olhos e com os guinchinhos que ele faz, né? é isso mesmo. Então ele ganhou o meu prêmio expressividade máxima do Steve Magal. Muito bom. Dudu, qual é o troféu aleatório para o Wall-E? O meu troféu, essa nem o Asimov previu, é a dança do acasalamento dos robôs no espaço. Muito inesperada a dança do acasalamento. É verdade. Não tem essa das leis da robótica. Não tem. Excelente. Tom, qual é o seu troféu aleatório? O meu troféu metaverso vai pra maneira como vai ser a moda no futuro, onde as pessoas só colocam aquela roupinha que é tipo um templatezinho assim, tipo um macacãozinho, e aí o pessoal anuncia, ó, mudou a moda, aí todo mundo já clica ali e troca a roupa na hora. Vai ficar todo mundo na moda de tudo de novo. Essa parte é muito boa, meu. Achei bem mais prático. O que não fica claro ali é assim, será que eles já tinham aquela opção de trocar a cor? Já tava lá ou é só quando a pessoa anuncia, mudou a estação, vai mudar a cor e aí habilita? Porque é meio esquisito, né? Tá todo mundo com a mesma cor sempre. O mundo quer ficar na moda ao mesmo tempo. Se a cor anterior é azul e a cor da moda, fica todo mundo no azul. Aí trocou a cor, trocou a cor. Essa é uma das coisas horríveis do filme. Tem uma mulher que comenta assim, eu adoro azul. Então por que você não botou azul antes então, pô? Porque não era moda. Porque não tava na moda, né? Exatamente. É, escravos da moda. É isso aí. É um problema sério, meu. O meu troféu higiene em primeiro lugar pro Wall-E, que logo no início do filme mostra, né, ele chegando na casinha dele lá, que é um container, e a primeira coisa que ele faz é tirar o sapatinho. Vocês viram isso? É isso aí. Que ele tira e pendura. Ele pendura as esteirinhas dele. Eu também faço isso aqui em casa. Então, olha aí, várias pessoas estão aderindo a isso. Eu e a Marina aderimos recentemente também. Esse hábito agora de tirar o sapato quando chega em casa. A gente colocou até uma sapateirinha ali na porta. Os nossos ficam do lado de fora, na porta. É um problema pra visita, né? Eles têm que ficar explicando. Azar da visita. Se quiser entrar, tem que tirar o sapato. Se quiser, tem que tirar. Você tem que dar uma explicada, você tem que explicar o contexto da coisa. As pessoas estranham, lá no Brasil não é comum isso. Não, mas aqui no Brasil, com a pandemia, normal agora, né? A maioria das pessoas. Com a pandemia, tá rolando tranquilo. Que legal, bom saber. É um avanço aí que a pandemia trouxe, olha que maravilha. As pessoas tiram sapatos antes de entrar em casa. Maravilha. Mais uma previsão aí profética do Wall-E, esse filme maravilhoso, então. Próximo passo é não entrar com roupa da rua que você entrou no ônibus e deitar na cama. Fica a dica, Brasil. É verdade. Esse é importante também. O meu pai não tira quando ele chega aqui em casa. Ele não tira o sapato? Mas isso é porque ele tá sempre com a meia furada e ele tem vergonha do pé dele. Por seu Zera. Vamos comprar meias de presente pro seu Zera. Isso é constrangedor mesmo, né? Imagina que você tá com a meia furada e você chega na casa de alguém. Tira a meia também. Tira a meia. Fica descalço? Descalço é meio esquisito, né? Nas novelas coreanas que eu assisto, vamos lá. tem o chinelinho de visita. Chinelinho de visita. Olha que boa ideia. Tem umas pessoas que eu conheço que também tem o chinelinho de visita. Eu não tenho, não. Você deixa ali. Não é o chinelinho estilo havaiano, né? Aquele chinelinho que você enfia o pé, assim, ó. Tipo aqueles chinelinhos de hotel. Uma pantufinha? É uma meia pantufa, assim. Sim. Sei. Que é aquela pantufa que só tampa os dedos, né? Tem embaixo, é chinelo e fecha na frente. Todo mundo tem o chinelinho de visita, que na hora que chega a visita, a pessoa só estende o chinelinho pra ela tira o sapato e calça o chinelinho. Isso é simpático. É. Vamos botar aqui, Marina, chinelinhos pra visita. Chinelinhos de visita. É. O que foi? Tu achou esquisito? Achei esquisito, O problema é que você não pode receber muita visita, você tem que receber só um de cada vez. Aí vai escurecendo o fundinho do chinelo.
mas em Nova York, você não pode receber muita visita porque as casas não cabem muita gente, ponto. Não, tá certo. Na Coreia também. Não é muita visita de quantidade grande, é muita visita constante, entendeu? Porque você fica lavando esse chinelo também. E tem coisa que não sai, aquele pretinho que vai acumulando ele vai saindo, mas com o tempo ele vai ficando. Não, mas aí você tá fazendo um chinelo, que a pessoa vai tirar o sapato dela, ela continua de meia, e ela calça esse chinelinho, e ela usa dentro da sua casa, que teoricamente tá limpa. É só pra ela não ficar com o pé no chão. Ah, vai ficar linda a pessoa de meia e chinelo na sua casa. Eu vou ficar descalço quando eu for, tá? Eu tô avisando. Tá ótimo. Maravilha. Quem que vai entregar esses troféus aleatórios de hoje? Robozinhos, carregadores de plantinhas. Olha aí, que beleza. Robozinhos. Robozinhos com mania de limpeza. Aqueles que vão atrás, né? Limpando. O da limpeza é legal também. Se tivesse um robozinho pra vir atrás limpando, não teria esse problema. Tem, chama rumba. Mas é distraído da limpeza, não consegue entregar. Ele fica distraído. Não, mas é porque ele vem já na cola. Ele vê que se sujou o chão ali, ele já vem igual um louco limpando. Ah, sim. Tá ótimo. Maravilha, gente. Temos recados hoje aqui, Maria? Não. Não? Tá tudo bem. Tá ótimo então, gente. Maravilha. Vamos então para os assuntos aleatórios da semana. Bom dia, pessoal. Completamos 255.642 dias a bordo da Axiom. Como sempre, o clima está agradável, 72 graus ensolarado. Tô vendo que o diário de bordo está mostrando que hoje é o nosso heptacentenário do nosso cruzeiro de 5 anos. Bom, eu acredito que nossos ancestrais ficaram orgulhosos de saber que 700 anos depois nós fazemos exatamente o mesmo que eles faziam. Então vamos lá, começando os assuntos aleatórios. Dudu, qual é o assunto aleatório da semana? Voltando pra minha aula de animais. Seu tema favorito? E aí, preparando, né, vocês candidatos para um futuro game show animal, né? Um futuro game show animal. O game show animal da temporada 2, né? Eu vou continuar Exatamente. tentando o texugo do mel e a arpia. Teremos punição para essas tentativas repetitivas. E sapinho pigodouro, Ardvar. Olha só, vou falar então, né, no mundo animal, vou falar das baratas, das cucarachas, nossas Olha aí, companheiras aí do dia a dia. imortais, indestrutíveis, que vão estar aí até o fim da, né? Vai acabar a humanidade e vai ter barata dar com pau. É isso aí. Esse O que vai estar tema vai ser acompanhando difícil, hein, os robozinhos do futuro são elas. Exatamente. Robô é barato. A dupla imortal. Professor Dudu ensina o mundo animal. As baratas são insetos que fazem parte da subordem Blattaria, que são coleópteros, assim como os besouros. Então são tipos de besouros. Helicópteros. Coleópteros. Então você fala pteros, é porque elas têm asinhas e elas voam. Mas peraí, toda barata tem asa? Então vamos falar sobre isso. Vamos lá. É um grupo cosmopolita, sendo que algumas espécies, e olha só, menos de 1% são consideradas como sinantrópicas. E o que são espécies sinantrópicas? Classe. Eu não vi nessa aula, professor. Eu faltei. Eu tava Faltou viajando. mesmo, né? Um monte de programa. Eu tava viajando, eu não vi nessa Espécies aula. sinantrópicas são aquelas que convivem com a população humana. Mentira. 1%? Tudo que eu tô vendo é só 1%? Não. Menos de 1%. Vou deixar Não. bem claro isso aí. Menos de 1%. Eu vou sonhar com essa porra, mano. Caraca. Aí fudeu. E aí, os principais problemas que elas podem ocasionar pra gente são a sua atuação como vetores mecânicas de diversos patógenos, né? Bactérias, fungos, protozoários, vermes e vírus. Não, eu acho que o maior problema que elas causam pra gente é o pânico, né? É o existir. Calma. A reação também, imediata. Também. Exato, que Outra elas situação, causam. além disso, o pânico também. É que as baratas domésticas são responsáveis pela transmissão de várias doenças através das patas e das fezes pelos locais onde elas passam. E por isso são consideradas perigosas para a saúde dos seres humanos. E temos as espécies mais conhecidas. A barata americana, que é a nossa marronzinha clássica. Clássico.
A baratinha clássica. Isso. Ela mede cerca de 30 milímetros de comprimento. É, aquela baratinha. A famosa baratinha. A barata alemã é a Blatella germanica. Ah, E ela tem cerca de 15 milímetros de comprimento. essa a gente nem vê. 15 centímetros? Não, milímetros. Não, centímetros Ah, é menor, não, menor. pelo amor de Deus. Centímetros não. Ah, mas essa é normalzinha. Essa aí vai ser da Austrália, essa Tem barata. umas grandes também, mas não essas. Essas são as que convivem com os humanos. Ah, A barata asiática é a Blatella azaianai, Aham. também com cerca de 15 milímetros. tá bom. E a barata oriental, que tem 25 milímetros. Ah, mas cadê aquelas baratas gigantes? Então, as tropicais Ah, são muitas vezes muito maiores. E essas aí, todas essas que vierem conviver com a gente aqui nos trópicos, elas vão aumentar de tamanho. Eita, Devido que à maior beleza. oferta de alimentos. Que ótimo. É um ambiente mais favorável. Não tem tanto chinelo. É uma questão de ambiente. Olha só, o formato e o tamanho delas varia dependendo da espécie. Mas, geralmente, podemos dizer que as fêmeas são maiores que os machos. Então, as maiores já são fêmeas. Se você vê Certo. uma barata muito grande, já pode pressupor que ela é fêmea. Mas, os machos têm as asas mais desenvolvidas. Então, quem tá voando ali pode ser um macho. Ou seja, o filho da puta é o macho. A fêmea não é. Todos são filho tudo da bem. puta. Não é uma barata gigante, tudo bem. Grandona, ok. Mas não voa. Mas não voa. Depende. Não é que não voa. Depende. Tem asa, mas o macho voa mais e voa melhor. Aqui fica voando e batendo desorientada é a fêmea. Nossa senhora. Eu não consigo colocar imagem no grupo do Não. Vamos do poupar Telegram. o aleatório aí dessas Hoje é imagens. dia que a gente tá pulando as mensagens. Puta, você começa com esse nojinho. Eu coloquei nojinho. uma e tá bom. Bota a baratinha do filme. Só essa que dá pra pôr. Botar uma barata amassada. Eu coloquei uma e tá bom. Desculpa. Eu acho que você deveria pessoas do colocar grupo. fotos de chinelos. Tom, bota várias fotos Eu de vou chinelos. colocar, eu vou colocar, eu vou Havaiana, Eu vou croque, colocar. entendeu? Que é isso que... Eu acabei de fazer isso. Armas, né? É armas. A alimentação das baratas é variada. Então, elas são onívoras. Ou seja, comem qualquer tudo. coisa. Barata come carne? Qualquer coisa. Qualquer Nossa coisa. senhora, gente. Tendo a principal atração por doces, alimentos gordurosos de origem animal. Então, essas são as principais atrações. Então, se deixar a carne do lado de fora, ela vai atrair. Vai dar barata. É aquela história de deixar comida fora da geladeira, vai dar barata. E dá mesmo. porque Isso. sempre barato vai lá. Então, olha só. Outra coisa é que as baratas podem viver uma semana sem beber água, Ah, que bicho miserável. até um mês sem comer. Um mês! Um mês sem comer. E também semanas sem a cabeça. Ah, não. Como assim, cara? Não. Ai, meu Deus do céu. Eu tenho uma história boa de barata. Se der tempo, eu conto no final. Depois disso. Não, mas tá bom, olha só. Aí fica Gente do um céu. tempão sem cabeça. E faz o quê? Faz o quê? Anda pra lá e pra cá. Enche o saco. Você faz experiência. Em vez de você matar a próxima barata, você corta a cabeça dela e vê o que acontece. Gente do céu, que bicho escroto. Caraca. Foi isso que alguém fez, né? Cortou a cabeça e viu Exatamente. como é que Primeira esse bicho coisa de que o- inferno vai reagir agora. O pesquisador fez lá foi isso. Ah, que mais? E elas conseguem perceber o perigo através de mudanças na corrente de ar à sua volta. Aqueles pelinhos nas costas são sensores que informam a hora de fugir, com uma mínima mudança na variação de ar ao seu redor. É por isso que é impossível você matar uma barata de primeira, né? Você tem que Ela fica ficar naquele... paradinha. Fica. Quando tem algum movimento, deslocamento de ar, o mínimo que seja, ela começa a correr. Nossa senhora. E aí, falando um pouquinho da origem, os registros mais antigos das baratas datam do Carbonífero, 320 milhões de anos atrás, reconhecidas basicamente pelas impressões deixadas por suas asas num tipo de fossilização. As mais antigas na América do Sul pertencem ao final do Carbonífero, há 280 milhões de anos. Tá bom. Vou falar aqui das atuais. Não interessa, as antigas já morreram por algum Tomara que motivo. tenha morrido, né? Foram ali comidas. Não, tem umas pré-históricas e tal, mas eu vou falar das atuais. Isso, vamos lá. Baratas atuais. Porque quando a gente compara ela com as ancestrais, elas têm uma enorme capacidade de adaptação a mudanças ambientais, o que não acontecia com as ancestrais, e isso foi acontecendo de acordo com a evolução das espécies. Certo.
Existem no mundo 5.000 espécies de baratas. Ah, não. 5.000? Você 5.000, falou 5.000. 4 aí mais cedo? Não, 4 são aquelas que convivem, né, assim, são as mais comuns que convivem com o ser humano. Gente. Nossa Mas em Senhora. todos os ambientes a gente tem mais ou menos 5.000 espécies de barata. Tem barata até no mar, né? Tem ambientes aquáticos também. Tem. Gostam de lugares quentes e úmidos, sendo encontradas na serrapilheira, embaixo de pedras, cascas de árvores, interior de edificações humanas, principalmente na cozinha Ei, e na rede de esgoto. sapato também, elas gostam de ficar dentro de sapato. Lugares escuros É e porque é quentinhos. quente e úmido. Isso. Pois é. Algumas espécies são semiaquáticas e outras são aquáticas. E outras que vivem em desertos e em cavernas. Por que não? Gente do céu. Outra coisa é que a maioria das espécies é solitária. E algumas espécies apresentam um hábito gregário. Elas não vivem de galera? Isso, ó, a Cryptocerus punctulatus é considerada uma espécie subsocial. Vive em árvores e, como os cupins, elas possuem simbiontes intestinais. O que é isso, cara? Não pergunta não, Tom. Você vai explicar o simbionte Só intestinal aceita, da barata. anota no seu caderno Ah. e segue. Quando a gente for falar de simbiontes intestinais, a gente fala disso. Ó, em geral, as baratas apresentam hábito noturno, principalmente em ambiente urbano, sendo que nesse período elas procuram alimentos e parceiros para o acasalamento. E realizam, né, a ovoposição e a dispersão. E durante o período diurno, elas permanecem escondidas. Mas peraí, Dudu, essa história do ninho, da dispersão aí, e aquela história do ninho de barata, não tem isso? Tem isso também. Apesar de elas estarem juntas, elas estão juntas e escondidas, elas não fazem uma comunidade. Não é uma sociedade de barata. Não são um grupo, eles não trabalham em prol de um grupo, não trabalham em conjunto. Senão seria um inferno. Inferno. Então, é verdade. Se eu tivesse um cupinzeiro de barata, vai tomar no cu. Se você. Eu vou falar sobre isso. Eu ia pra Sibéria. Prédio construído Isso, por barata. exato. Eu ia morar na Então, Sibéria. E deve ter barata lá. Quando as baratas urbanas aparecem durante o período diurno, tem duas coisas que podem estar acontecendo. Ou uma alta densidade populacional, onde para cada barata que você vê durante o dia existem 1.000 escondidas. Meu Deus, cara. Ah, não, gente. Ah, não. Ou então a falta de alimento e água. Foi caçar. Então, se você vê a barata durante o dia, é que ela tá na loucura. Que ela ali já tá. Exatamente. Ou tá na loucura, ou então tá na loucura de que não tem mais onde ela ficar. Tem tanta barata que não tá cabendo mais. Porque tem tanta barata que ela não tem onde esconder. Ai, gente, que coisa nojenta, nossa senhora. Ela não tem o que comer. Isso demais, cara. As espécies diurnas são frequentemente coloridas e arborícolas. São aquelas baratas bonitinhas. Você já lembra da baratinha verde que aparecia voando? Não existe isso, barata A bonitinha. baratinha verde que aparece na casa das pessoas era mais comum. Aquela que fede pra Baratinha caralho? verde? Ah, isso é Maria Fedida. Não, aquilo é um besouro, Mas a barata também é um besouro. Aprendemos já. A barata é um besouro? Eu falei que a barata é um coleóptero. Um coleóptero é um É um besouro. helicóptero aí, ó. Ela é um tipo de besouro. Eu perdi essa informação no início. A barata verde aí eu nunca É vi, porque não. eu falei só coleóptero, não falei besouro, por isso. Essa Uma colocou foto ali. com várias. As baratas, ai gente, puta frescura. Olha só, as baratas gastam, olha só, 75% do seu tempo fazendo o quê? Nada. Nada, descansando. Ah, claro. É tipo um gato. No qual assumem uma posição característica. Olha a posição. Se você vê uma barata com antenas voltadas para frente, com um ângulo entre elas de 60 graus e as mas pernas é óbvio. com um corpo rente à superfície, ela está descansando. Tá bom, a gente vai ficar realmente olhando a barata pra ver se a você vê antena uma barata, dela... observe se ela está descansando ou não. Baratinha relaxada. 60 Você vai graus. matar uma barata no momento de descanso dela, eu acho sacanagem. É sacanagem, né? Em geral, o acasalamento se inicia com os machos sendo atraídos por feromônios sexuais emitidos pelas fêmeas. E quando tem o encontro, o casal inicia o contato físico por meio de uma intensa antenação. Só não esprega. O macho eleva as asas, expondo uma glândula localizada na superfície dorsal do abdômen e secreta uma substância que a fêmea se alimenta dessa substância. Meu Deus, que agressão. E Já enquanto vai a com tudo. fêmea sobe no macho para se alimentar da substância, por baixo o macho tenta introduzir a sua genitália na da fêmea para iniciar a cópula. Então a fêmea que sobe no macho, porque ela está comendo lá a substância nas costas dele. E aí, quando eles estão ligados pelas genitálias, o macho vira 180 graus e aí eles assumem a posição conhecida como end-to-end. E aí a cópula pode durar 1 hora ou mais.
Que isso, cara? Putaria. Putaria, putaria. E aí não tem só estímulos químicos envolvidos no acasalamento, também sonoros. Tem toda uma música, todo um clima de Isso. sensualidade. Olha só, tô até ligado, ó. É A uma espécie dança. Nalfoeta cinerea, essa espécie os machos estridulam durante o ato, emitindo sons de 60 decibéis. Nossa, que barulhento. Coitado dos vizinhos. Vamos falar dos inimigos naturais, né? Tirando... Vamos falar de coisa boa? Quem são os predadores das Então vamos lá, baratas? predadores das baratas. Gatos. Aqui em casa, o gato com certeza, porque o gato vê a barata, fica maluco. Vê a barata, fica Vamos maluco. falar sobre isso, É. olha só. Super eficiente. Os inimigos naturais: lagartixas, bactérias, Boa. formigas, vermes, fungos protozoários, artrópodes, ácaros, aranhas, besouros, escorpiões e vertebrados. Aí tá incluindo ratos, gatos e nós, para matar elas. Não somos inimigos naturais, mas somos inimigos que vamos amassagá-las. Ah, somos sim. Eu sou. Inimigo Natural. natural da barata. E vamos falar da importância delas, ó. Quais são os Tem problemas os que elas amiguinhos vão... também. Tem os amiguinhos da barata também. Que é a Flora, que é a cachorra da Grace. E ela gosta das baratinhas. Ela pega as baratinhas e leva pra caminha dela pra ficar brincando com elas. Ah, não, os meu gatos Deus eles do dão de céu. presente aqui também. Não, mas ela não mata. Ah, mas o gato também não. O gato fica aqui e te entrega de presente aquele trem com as O antenas gato tem um mexendo. problema que ele gosta de brincar mesmo com Gato é aqueles bichinhos e, Macabro. e oferece pra você como presente pra você brincar também com ele. É. Pra você jogar Você barato, brincar pra ele também. buscar, tal, ficar jogando pra ele. Tá É ótimo. maravilha. Então, olha só, importância. Então, elas vão ocasionar problemas, né? Atuando como vetores mecânicos, né? De vários micro-organismos Aham. e biológicos, sendo hospedeiros intermediários de vermes também. Causam também reações alérgicas quando você tem contato com as fezes e inutilizam os alimentos, né? Deixando um odor repugnante, além da contaminação. Roem, sujam as roupas e livros. São uma praga agrícola de relativa importância e problemas psicológicos, causando sensação de asco e medo nas pessoas. É isso aí. Esses são os Esse é perigos. o mais comum. Mas tem lado positivo também. Claro que tem. As baratas têm um lugar quentinho no folclore, encontrando aí em relatos em modinhas, superstições, jogos infantis, medicina popular, provérbios, adivinhações, ditados e na alimentação. Meu estômago. Que joguinhos infantis, cara. Tem música do Dona Baratinha, tem várias coisas. Tá bom, tá bom, tá bom. Na medicina popular existem vários relatos de algumas espécies, principalmente a Blata orientalis, sendo usadas para curar várias doenças, como por exemplo o alcoolismo, asma, bronquite, cólicas intestinais, dores de cabeça e ouvido, furúnculos, gripe e entre outras. E alguns pesquisadores, né, principalmente russos e alemães dos séculos 19 e 20, fizeram vários estudos para comprovar o efeito terapêutico das baratas. E em muitos casos eles conseguiram comprovar. Comigo eles podiam comprovar o que eles quisessem que não ia funcionar. Na alimentação humana, para muitos povos orientais, as baratas fazem parte da sua dieta, sendo comidas cruas ou cozidas. Nesse povo que tá querendo ir pra Japão, pra China, sei lá, coisa que vocês querem ir aí. Crua? Não. Então vai brincar. Crua não, pô. Você vai pedir um peixe lá e ele vai estar peixe acompanhado de porção de baratas. Vou terminar falando da nossa amiga, a baratinha, que a gente convive com ela, a periplaneta americana, que é a barata americana. Originária da região tropical da África e principalmente uma praga domiciliar. Então ela é comum em áreas de manipulação de alimentos, redes de esgoto. A fêmea carrega a ooteca, né, que é o órgão que estão os ovos, por 24 horas e deposita em locais protegidos. E o período de incubação dos ovos é 25 a 40 dias e as ninfas se desenvolvem em entre 30 e 150 dias. E cada ooteca tem entre 14 e 16 ovos. Só que elas têm 30 ootecas. Então é 30 vezes 14 e 16 baratas. Nossa, que cada gente. barata carrega. É muita barata, tá doido. Alguém quer contar alguma história de barata sem contar aquela que caiu na cabeça do André? Barata que caiu na cabeça do André? Qual caiu na minha cabeça? Não caiu na cabeça uma vez uma barata? Você falou? Na minha Ou da cabeça? sua algum parente seu? Ah, não. Aconteceu com uma parente minha. Minha tia. Ah, não. Minha tia. Sua tia, É. exatamente. Tá dormindo de boca aberta, acordou com a parente. É isso aí. Essa é a história. Qual
com essa história, Marina. A minha história aconteceu há muitos anos atrás e o Dudu, eu vou te contar depois em off quem que é essa outra pessoa da história, que você conhece essa outra pessoa. Essa história aconteceu quando eu tinha uns 11 anos, 12 anos. Eu viajei pra casa de um amigo meu. Aliás, eu viajei com o meu amigo, a mãe e a irmã dele pra casa de um tio dele em São Paulo. A gente era de Belo Horizonte. Será que o seu amigo escuta essa sua Já acho que não. Mas você pode depois fazer essa pergunta da Barata, que ele vai te contar essa história do ponto de vista dele. Aí os adultos da casa foram fazer sei lá o que e deixaram os adolescentes, as crianças, a gente lá na casa, que tinha uma piscina montada na parte externa, aquelas piscinas de plástico e tal. E beleza. De repente, a irmã desse amigo meu, que era mais nova que a gente, chega com o olho arregalado na piscina e fala assim: tem uma barata no banheiro. Mas é uma barata muito grande. Aí, olha, eu e meu amigo, um pra cara do outro, com aquela cara de... Não tem nenhum adulto. O que a gente faz? A menina tá querendo ir no banheiro. Nós somos os mais velhos aqui. O que a gente faz? Aí ele falou assim: vamos procurar inseticida. Reviramos a casa atrás de inseticida. Isso é o erro que as pessoas têm que parar de cometer. Lá, bebendo, fazendo os adultos no bar, bebendo, sei lá o que os adultos estavam fazendo. Enfim, achamos um tubo de inseticida pra formiga. Mas pegamos mesmo assim. Aí, mas eu falei assim... A gente tem que saber onde que a barata tá pra poder borrifar o inseticida na barata. Ele falou assim: não, eu vou abrir a porta, e aí a gente vê onde que tá a barata, a gente fecha a porta e depois a gente abre de novo e borrifa na barata. Na hora que ele abriu a porta, que a gente olhou dentro do banheiro, gente, eu nunca tinha visto uma barata tão grande na minha vida. E ela tava no meio do banheiro dando tchau pra gente, assim, ó. Tô aqui, ó. E só tinha um banheiro na casa, tá? Só pra deixar claro, antigamente as casas só tinham um banheiro, tá, gente? Não era muito raro você ter um monte de banheiro na casa. Aí ele foi, pegou o spray, colocou pra dentro do banheiro. Você sabe quando ele abre a porta e enfia só o braço? Ele armou. É, não, ele enfiou só o braço pra dentro e começou... Quem pegar, pegou. Até acabar o spray. Só que o spray... Gente, ele gastou o spray inteiro e tava cheio o spray. No banheiro, no único banheiro da casa. Ele fechou a porta, ele falou: se essa barata não morrer com o spray nela, ela vai morrer intoxicada com o cheiro, porque já tava um cheiro super forte, isso de noite. Beleza. Fechamos a porta, falamos: vamos esperar uns 5 minutos, e a gente com ela assim, plana, segura, a gente já vai liberar o banheiro pra você ir no banheiro. A menina, é verdade. A menina queria ir no banheiro. Aí, pedi pra ele, falei, vamos lá ver, né? Aí abre a porta, ele olha pra dentro e fecha a porta e me olha com o olho arregalado. Ele falou assim: ela tá lá. E tá mexendo, normal assim, vida que segue a barata. Aí eu falei: fudeu, o que a gente faz agora? Não tem mais inseticida. Rodamos a casa, pegamos todos os sapatos da casa. Olha, né, criança, né, gente? E colocamos todos num saco preto. Aí falamos assim: ó, vamos abrir a porta e sapato na barata. E joga todos os sapatos da casa na barata. Caraca, que ideia genial. Ideia genial, né? Catamos todos os sapatos da casa, abrimos mala da mãe dele, pegamos sapatos de todo mundo, chinelo. Até tinha uma criança também, um bebezinho que tava com os adultos nesse dia. Tinha sapato do bebê no meio dessa confusão também. Aí a gente pediu pra irmã dele abrir a porta e a gente ia jogar os sapatos nas baratas, porque ninguém tinha coragem de entrar pra matar a barata de perto, entendeu? Aí ela foi, abriu a porta, jogou sapato, fecha a porta, fechou. Aí vamos, pé ante pé, ver se a barata, ela tava, tipo, no mesmo lugar e um monte de sapato em volta, assim, a barata, ela de boa, mexendo. Aí ele falou assim: não, isso tem que acabar e vai acabar agora. Aí ele pegou um sapato e falou: eu vou lá matar essa barata. Aí ele correu, sabe quando você vai assim? Ele foi na fúria. Só que a gente borrifou tanto spray no banheiro que o banheiro tava encharcado. Na hora que ele entrou correndo no banheiro, ele escorregou e foi de bunda na barata. Meu Deus do céu. Ai, gente, ele gritava e eu gritava, a irmã dele chorava e ninguém sabia o que tava acontecendo, ninguém entendeu que tava barata e ele, tadinho, ficou com a bunda roxa, porque cai de bunda no chão. Mas a barata foi morta. Na bundada. Com a bundada, a gente teve que juntar todos os sapatos, ficamos de castigo, tivemos que lavar o banheiro, porque o banheiro tava empesteado. A gente sujou os tapetes dos banheiros, as toalhas, tudo, né? A gente sujou o banheiro do chão ao teto, literalmente, com inseticida. E o único banheiro da casa
que naquele dia tava recebendo, né? Naquela semana tava recebendo nós 4 de visita, eu, meu amigo, a irmã e a mãe dele, mais os moradores da casa. E é isso, essa é a minha história. Eu guardo essa história com muito carinho no meu coração, foi muito engraçado. História maravilhosa. Então, com essa história maravilhosa aí, É Ana nota Maria. astral, vai, não é nojento. Tô astral. Não, a história é Barato ótima. morreu. Barato morreu. Um final feliz, né? História com final feliz. Não graças à minha bunda, mas, né, graças a Deus. Isso. Mas tudo bem. Bora então pro próximo assunto aleatório. A joia da frota BNL, a Axion. Faça seu cruzeiro de 5 anos com estilo, sendo servido 24 horas por dia por uma tripulação totalmente automatizada, enquanto seu comandante e o piloto automático traçam a rota para a diversão sem parada. Boa comida e com nossas cadeiras flutuantes até a vovó pode se divertir. Não precisa andar. Axion, a estrela da navegação executiva. Vamos lá então, Tom. Qual é o assunto aleatório da semana? O conceito de turismo espacial é uma das características emergentes mais empolgantes da indústria do turismo em geral. E empresas como a Virgin Galactic e a SpaceX já estão fazendo ondas e planos para fornecer várias formas diferentes de voos espaciais comerciais. No meu novo bloco chamado Turisteira, você descobrirá mais sobre o setor do turismo espacial, as suas histórias, as empresas com maior probabilidade de entregar e aquilo que o futuro reserva. Solta aí, Randy. Sejam muito bem-vindos, senhoras e senhores, ao Turisteira. All aboard! Mas o que é o turismo espacial? Simplificando aqui para vocês, o turismo espacial se refere à atividade de viajar para o espaço com fins recreativos. Às vezes, é chamado também de exploração espacial cidadã, voo espacial pessoal ou voo espacial humano comercial, e abrange os voos que são suborbitais, orbitais e até mesmo além da órbita da Terra. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Certo. E foi a Agência Espacial Russa a primeira empresa a executar com sucesso o turismo espacial orbital, ou seja, a girar ao redor da Terra fora da sua atmosfera. Isso ocorreu a partir dos anos 2000, período em que 7 turistas espaciais foram levados ao espaço. A Agência Espacial Russa encerrou as suas operações de turismo mais ou menos por volta de 2010. Desde então, várias outras empresas privadas começaram a buscar as suas viagens espaciais, resultando em várias propostas diferentes de passeio. O primeiro turista espacial que realmente viajou para o espaço fez a sua viagem em 2001, quando o multimilionário americano Dennis Tito pagou a bagatelinha de $20 milhões à Agência Espacial Russa para dar o seu rolê. Ele acumulou milhas? Ele acumulou milhas pagando tudo com cartão de crédito. Maravilha. O Tito, ele era bacharel em ciência da aeronáutica pela Universidade de Nova York. E não era um estranho à exploração espacial, tendo trabalhado no laboratório de propulsão a jato da NASA como técnico cientista. Só que no meio do caminho, ele acabou criando um fundo de investimentos que deu muito sucesso. E aí, ele resolveu utilizar aquilo que ele gerou de riqueza para fazer o seu rolê. E aí, para aqueles que esperam um dia visitarem o espaço como um astronauta, vai aí algumas dicas de 5 empresas que vão ser importantes para você conseguir ter a possibilidade de realizar o seu sonho aí, Andrezinho, para você que vai ficar bilionário e vai fazer o seu rolezinho pelo espaço. Uma das alternativas de CVC das galáxias é a Virgin Galactic, que faz parte do grupo Virgin Group. A empresa de turismo espacial, a Virgin Galactic, tem como principal objetivo fornecer voos espaciais suborbitais regulares
para clientes. O seu avião espacial atual, conhecido como VSS Unity, entrou no espaço sideral pela primeira vez em dezembro de 2018, ainda para testes, aproximando a possibilidade de ter alguns voos comerciais. Então, aquela tecnologia que eles conseguiram fazer o negócio ir para o espaço, né, e voltar intacto, né, que consegue promover isso, né? É o lance que consegue fazer baratear a viagem. Não, entendeu? E os caras não caem na água, ele não cai, ele aterrissa de volta, né? Não, mas esse avião não é aí, esse. Esse é diferente. Não é esse, mas eu tô falando que sim, também é útil. Você não precisa sair de férias e voltar na cápsula, cair no mar. Ele ia e voltava com fortes emoções, caindo fortes emoções. Pela onde faz parte do passeio. Faz parte do passeio. Isso. Vem com emoção. A empresa já tem uma extensa lista de espera de pessoas que estão interessadas em se tornar turistas espaciais. Um bando de rico filho da puta que devia ficar por lá. Para entrar na fila de espera, é necessário você pagar uma bagatelinha à vista de reserva de 200 mil libras para conseguir garantir um lugar nessa lista. Isso é para você entrar na fila de espera do cara? Só para entrar na filinha de espera, 200 mil libras aqui, ó. Não, mas rico é trouxa demais. Ele não tem que passar por um monte de exame também para ser apto? Porque às vezes a pessoa não é apta. Não, mas nesse aqui ainda não. Por enquanto a gente tá só na filinha de espera. É porque esse, Dudu, é o que vai pra atmosfera. Ele não vai no espaço. Ele não vai pro espaço. Você consegue ver. Os caras conseguem ver se a Terra é plana mesmo. E você consegue ver a curvatura da Terra lá de cima, comprovar que não é plana. Aí chega lá e fala que na verdade era uma tela, que na verdade eles estavam tentando te enganar. Mas ele não chega a sair da atmosfera, entendeu? Isso é só um rolezinho. Um rolezinho. É só dar uma volta. Ainda assim, a Virgin Galactic não está totalmente isenta de problemas, incluindo vários atrasos e a perda de passagens e voos de seu avião espacial acumulados desde 2014 com vários problemas dentro do seu projeto. Não é fácil, gente. Além da Virgin Galactic, tem a Blue Origin, que tem sido a principal concorrente da Virgin Galactic em termos de turismo de viagens suborbitais. A sua viagem é baseada em um foguete mais tradicional, também conhecido como New Shepard, que decola e aterrissa verticalmente, entendeu? Então ele só dá uma subidinha assim, ó, vai lá pra cima. Isso, que bota todo mundo intacto. Vai lá pra cima, aí ele cata e desce. Ainda está nos planos da Blue Origin fazer um voo espacial orbital, mas sem previsão. Certo. Em 20 de julho de 2021, a Blue Origin enviou o primeiro pintão pro espaço. Foi uma piroca gigante mesmo. Naquela missão tripulada que durou aproximadamente 10 minutinhos e que cruzou uma das linhas atmosféricas chamadas de linha Kármán. Galera que tava nesse voo era o fundador da empresa Blue Origin, o Jeff Bezos, também dono da Amazon, que fazia parte da tripulação com outras pessoas, como o seu irmão Mark Bezos, um Bradley chamado Wally Funk e uma outra pessoa chamada Oliver Damon. Era esse que tava o Shatner, não? O William Shatner? Não, isso foi depois, não foi na primeira. Ah, tá. Depois vem a SpaceX. Só que a SpaceX já é bastante experiente quando se trata de lançar voos espaciais. E a empresa também gostaria de embarcar no movimento do turismo espacial. No entanto, ao contrário da maioria das outras empresas que operam nesse tipo de viagem, elas estão priorizando o turismo lunar e outras viagens espaciais que se estendem além da órbita terrestre. Em 2017, o fundador da empresa, Elon Musk, anunciou as suas intenções de enviar 2 clientes pagantes em uma viagem ao redor da Lua em uma missão inaugural de turismo lunar. E em dezembro de 2021, o bilionário japonês Yusaku Maezawa retornou à Terra após uma viagem de 12 dias ao espaço, encerrando aquilo que é apenas um treino para sua viagem planejada ao redor da Lua, junto com o fundador Elon Musk, prevista para 2023. Cara, mas eu duvido muito que esse cara vai fazer isso. O bilionário, que vendeu seu negócio de moda online chamada Zozo para um banco chamado SoftBank em 2019, atualmente está à procura de 8 pessoas que se juntarão a ele em uma viagem lunar.
Mas, no momento, assim como o Dudu, ele está exigindo que esses candidatos passem por exames médicos e uma entrevista para ver se ele gosta ou não de você para fazer companhia com ele. Mas você é bom companhia. Mas, gente, qual é a chance do Elon Musk entrar nesse foguete maluco dele com 8 pessoas que ele não conhece pra fazer passeio na Lua? Esse cara é um imbecil, cara. Ele não vai fazer isso. Ele vai botar os trouxas lá, vai falar um abraço pra vocês. E dane-se, que se exploda essa nave. E o Saku, quando ele fez a sua viagenzinha lá de 12 dias, ele gerou bastante conteúdo contando como era o dia a dia dele lá. Então tem bastantes vídeos na internet aí pra vocês terem um gostinho de como é que vai ser a viagem de vocês. Mas tá tudo em japonês, viu? Tá difícil achar que não tem muito inglês, não. Uma outra empresa também que tá no meio do turismo espacial é a Boeing. E a Boeing Company surgiu como um ator importante na indústria do turismo espacial quando assinou um acordo com a NASA como parte de seu programa de desenvolvimento de tripulação espacial comercial. Este programa foi concebido para aumentar o envolvimento de empresas do setor privado na produção de veículos tripulados a serem lançados em órbita. Qual que é a parte do acordo? A Boeing começou a trabalhar no desenvolvimento de uma cápsula para a tripulação desses foguetes chamada Boeing CST-100 Starliner. E o contrato da empresa com a NASA é o seguinte: todas as vezes que houver uma missão espacial, a Boeing vai ter o direito de comercializar um assento para turistas na missão espacial. Ou seja, tem uma galera de 8 pessoas trampando e um cara enchendo o saco. Um cara atrás com uma camisa florida e máquina fotográfica perguntando tudo. Fala, pra que serve esse botão aqui, moço? Imagina, Nossa, que se merda. eu apertar isso aqui, moço? E se eu puxar essa alavanca? Que estrela é aquela ali, cara? E se eu puxar essa cordinha aqui? Nossa senhora. Nossa. E por fim, a gente tem a Orion Span, que é uma empresa de viagens espaciais dos Estados Unidos que está anunciando planos para a criação de uma estação espacial comercial privada, chamada de Estação Espacial Aurora. Em breve teremos baratas no espaço. O trampo desses caras é colocar uma plataforma em órbita baixa da Terra que funcionaria como um hotel espacial, capaz de hospedar até 6 turistas espaciais por vez. Não 6, na verdade são 4 pessoas, 4 turistas e 2 pessoas que estarão a trabalho. Só 2 pessoas a trabalho? Para 4 pessoas tá até bom, né? Não, mas essas 2 que estão indo vão trabalhar para essas 4 ou essas médico, 2 que estão indo vão fazer um outro trabalho? É um hotel, não, velho? Vão ser as pessoas que trabalham no hotel. É a camareira, é o povo que vai fazer um drink, é o povo que vai fazer um almoço aqui, outro ali. O cara que fazer o drink tem que ser o mesmo que é médico. O cara tem que ser médico, mecânico, fazer um drink que vai consertar essa nave. Exato. Tarefas corriqueiras, gente, do Não, hotel. que 2 pessoas, que loucura Passar isso. uma roupa, fazer aquele gancinho com toalhinha, sabe? Assim, bem-vindo. Botar balinha debaixo do travesseiro, né? Olha só, os clientes serão levados a 320 quilômetros acima da superfície da Terra e poderão passar um total de 12 dias nesse hotel espacial. E a vida deles vai estar na mão de 2 pessoas. De 2, são 4 pessoas na mão de 2. Tá bom. Lá em casa era 2 crianças na mão de 2 pessoas, então quase a mesma coisa. Ao contrário de algumas empresas do turismo espacial, a Orion Span propôs uma estratégia de preços bastante clara e afirma já ter uma lista de espera para 7 meses, com probabilidade de crescer significativamente nos próximos anos. Embora o valor dos planos ainda estejam em estágios provisórios, com valores sendo discutidos, a empresa está atualmente começando o seu preço mais baratinho em cerca de 9,5 milhões de dólares por pessoa por viagem de 12 dias. Essa é a classe econômica. Porque é provável que a comida e os serviços adicionais como roupão, sunga e outros trajes de banho possam custar um pouco mais. Certo. Atualmente, a vaga na lista de espera tem que estar até ok. Tá só uma bagatelinha
só de $80 pra dar o seu nome. Ah, tá mais tranquilo. Esses 5 milhões é aquela passagem que te dá direito a uma barrinha de cereal. Isso. E um amendoim, saquinho de amendoim. Isso. Que a moça vai bater com o carrinho de refrigerante na sua perna e não vai pedir desculpa. E não é lugar na janela. E não é lugar na janela. O cara vai pro espaço e não pode ir na janela. Provavelmente. Aí a pessoa que tá na janela fecha a cortininha. Fecha a cortininha. Isso. E é isso o tema. Tá ótimo, Tom. Ó, eu recomendo aí pra vocês que querem gastar aí $5 milhões, esse voo da Boeing aí, assiste o documentário da Boeing da Netflix, chama Queda Livre. Recomendo. Então, assim, só pra você ir informado de onde você tá se metendo. E aí, quando você desistir, você patrocina a gente com esses 5 milhões você aí. pega aí Gente, uns o cara 100 que reais. faz eu colocar $5 milhões nessa bodega tem que se fuder. Para de dar dica. Dá um ingresso pra gente poder fazer review. Não. Isso, vamos fazer o nosso react. Vai fazer o review. Tom vai e a gente faz o react, que a gente fica aqui assistindo o Tom lá em cima, voando, assim. ó. Exato, tranquilamente fazendo um react do Tom aqui. Tá ótimo, gente. Que maravilhosa história. Bora então pro próximo assunto aleatório. Roubando as bebidas. Toma, leva o copão. Leva o copão. Vai. Por favor, permaneça imóvel. Um robô de serviço virá auxiliar o senhor momentaneamente. Comissário. Vamos lá, Marina. Qual é o assunto aleatório da semana? Então, gente, eu queria falar... Eu vou dar um nome chique, mas eu vou explicar o que é. Eu queria falar hoje sobre o Decoy Effect. Não sei o que é o Decoy Effect. Falando do filme, quando o Wall-E vai pra nave onde tem os seres humanos, você vê que os seres humanos estão com aqueles copos gigantes de refrigerante. É o copão. Ah, tá bom. Esse copo gigante na mão dos caras é claramente uma crítica também à péssima alimentação do estadunidense, né? Porque Sim. aqui é tudo no copo gigante. É impressionante. A pessoa vai no Starbucks, ela sai de lá com um copo gigante. A pessoa vai no 7-Eleven, ela sai de lá com um copo gigante. E a pessoa fica tomando aquele copo o dia inteiro. O copo, o trem esquenta, fica ruim, eles continuam tomando naquele copo gigante. E assim, você fica pensando, por que raios a pessoa opta por ter 1,5 litro de refrigerante num balde? Porque aquilo não é um copo, aquilo é um balde. Ah, eu não Eu sei entendo por quê. o conceito do Starbucks, porque a pessoa pega um café, que é um copo gigante, e fica o dia inteiro aquele copo de café, Ai, essa blá. porcaria esfria em algum momento. Cheio de água com gelo. Ai, não, ninguém merece. Mas isso é o Decoy Effect, que é o famoso efeito chamariz, se você traduzir para o português no literal. Também pode ser chamado como um efeito de dominância assimétrica. Esse efeito é um fenômeno pelo qual os consumidores tendem a ter uma mudança específica na preferência entre duas opções, quando também apresenta uma terceira opção que é dominante assimetricamente. Maior, né? Isso. Ou muito menor ou muito maior. Olha só. Uma opção é dominada assimetricamente quando é inferior em todos os aspectos a uma outra opção. Você vai comprar um refrigerante no McDonald's. Vamos dar nome aos bois. Isso, vamos dar nome aos bois. Vamos comprar Aí você tem o copo de 200 ml, você tem o copo de 500 ml e você tem o copo de 700 ml. Essas são medidas Brasil, essas não são medidas aqui nos Estados Unidos não, tá? Não, que aqui são deve ter maiores. de 3,5 litros, deve ter de tudo. Que isso? Aqui tem copo de 1 litro, aqui tem absurdo, copo de 1 litro. Absurdo o negócio. Então, a gente tem o pequeno, o médio e o grande, no caso. Quando você coloca um do lado do outro, aparentemente, o intervalo entre um e outro da quantidade de líquido é um intervalo ok. Por quê? Entre o pequeno e o médio são 300 ml de diferença, entre o médio e o grande são 200 ml de diferença. Então, assim, é uma diferença grande, a proporção tá aumentando. Certo. Mas eles querem vender o máximo de refrigerante possível, porque esse é aquele refrigerante de máquina, tem que sair o máximo que der, eles enchem de gelo, eles querem dar vazão nesse refrigerante. Então o que eles vão fazer? O médio é R$6. O pequeno é 5. E o grande é R$6,50. Isso. E na hora que você coloca um do lado do outro, você fala, peraí, Ué. só o que eu tô pagando da diferença entre o médio e o grande é equivalente ao pequeno. Exato. Então eu tô ganhando R$5 pagando 50 centavos.
se eu pedir o grande. Isso. É por isso que quando você vai no fast food, você tem lá pequeno, médio, grande, um do lado do outro e os preços um do lado do outro. Que é justamente pro seu cérebro fazer essa análise e tem lá o mililitro embaixo, sabe? Eles não mostram só o tamanho dos copos como sendo pequeno, médio e grande. Mostra... Não, eles mostram a vantagem. Eles querem que você seja, né? Que você é um consumidor inteligente, então você vai saber qual que é a vantagem. Isso. E simplesmente, quando você vai decidir entre duas opções, uma terceira opção pouco atraente altera a preferência. Por exemplo, ninguém pede pequeno mais, ponto. Verdade. Todos os combos, tirando o combo infantil, que não devia nem ter refrigerante, mas não vamos entrar nessa seara, todos os combos já começam no médio. É batata média e refrigerante médio. Eles nem consideram que que alguma pessoa vai pedir. Se você pedir pequeno, é capaz eles nem terem o copo pra te dar. É isso mesmo. Acontece. E esse efeito chamariz, ele é considerado particularmente importante na teoria das escolhas porque é uma violação da suposta regularidade presente no que eles chamam de modelos axiomáticos, que é assim, você pensa, você tem um crescimento proporcional, então o custo tem que ser proporcional. Todas as outras coisas também serão proporcionais a esse crescimento. Essa é uma estratégia de marketing justamente para aumentar o consumo do refrigerante, porque na verdade verdadeira, gente, o médio te satisfaria para a sede que você tá. Tá bom, né? Meio Pra litro eles, de o custo do médio já resolve. Exato. Não, o custo do pequeno é o mesmo do médio e do grande, porque é um xarope nojento que eles pressurizam com gás e enchem de gelo, porque é mais gelo do que qualquer coisa. Mas você pode fazer exatamente a mesma lógica, você aplica pra pipoca, pra você ver. Você vai lá no cinema, você vai pedir a pipoca. Aí assim, pipoca pequena já é um absurdo, né? É o preço do almoço, sei lá, o cara bota R$10 a pipoca pequena. A média é 12. E o combo gigante com refil é 15. Então você fala assim, cara, bota aí o combo com refil, né? No final das contas, você tá pagando R$15 por aquela quantidade de milho lá, que o cara deve comprar, sei lá, 20 toneladas de milho de pipoca com esse dinheiro. E é isso, né? Então assim, pra ele realmente não faz diferença vender o pequeno, né? Não tem vantagem. Pois é, e olha só que engraçado. Teve um estudo que foi feito que fala que, especialmente quando as pessoas estão sendo observadas por outras pessoas, elas tendem a escolher as opções maiores. Olha só, ela não quer cair a pessoa acha que ela é trouxa, isso, né? cara? Assim. Ou porque ela não quer achar que a pessoa é trouxa, ou porque não quer achar que a pessoa não tem dinheiro. Porque como é apresentado como uma vantagem, né? O cara que pegou o menor é idiota. O cara vai se cair de trouxa, tipo... É, porque olha só, as pessoas veem os outros como tendo um status mais alto ao observá-los escolhendo o maior item de um conjunto. Olha aí. Que é a grandeza. As pessoas que se sentem menos poderosas são mais propensas a escolher itens maiores do que as pessoas que se sentem mais poderosas. Essa preferência por itens maiores, ela permanece a mesma, mesmo quando o preço não é levado em consideração. Então tem hora que esse estudo também mudou os preços das coisas e ficou vendo qual que era a diferença do comportamento da pessoa quando ela estava sendo observada e a diferença do comportamento para quando ela tá comprando, por exemplo, num aplicativo. Certo. Porque no aplicativo você compra e eles te entregam e ninguém vê o que você pediu, sabe? Vem um pacotinho fechado. A comida que você pede em casa, chega aqui, seus vizinhos não estão vendo a comida que você tá pedindo. Ninguém vai julgar o que você pediu, né? Exato. Mas lá, quando você vai no cinema, você chega lá no balcão, a pessoa fala numa altura, e aí, o que você vai querer? E aí você tem aquela fila, aquele monte de gente olhando, então você tende a pedir... Olha que maluquice, que coisa é um ser maluca humano. Isso, gente. É. O ser humano é idiota. E olha só, a preferência por itens maiores ainda é reforçada quando sabemos que as outras pessoas estão nos observando escolher ou quando as outras pessoas vão nos observar consumir. O cinema já não entra nisso, mas, por exemplo, a bandeja do McDonald's tá com as batatas gigantes, com o refrigerante gigante, você sai andando e as pessoas estão vendo. Todo mundo vai passar na sua mesa e vai olhar e falar, que idiota, pediu a batata pequena. Imbecil. Exato, exatamente. Por isso que ela vem até no saquinho, né? Ela vem até numa embalagem mais tosca. Num saquinho shaming, o shaming, o saquinho pra você passar vergonha mesmo. Olha só. As pessoas que se sentem especialmente necessitadas de um aumento de status vão sempre atrás do tamanho grande. Só que quando o tamanho grande é considerado o melhor. Esse foi um estudo conduzido pela Kellogg School of Management da Northwest University. Kellogg's é porque eles queriam vender sucrilhos, cara. Kellogg, né? Kellogg's não. E no final, não importa como eles testaram as potenciais fraquezas nas teorias. Eles não deixaram de encontrar resultados significativos, sugerindo que uma das principais razões pela quais muitas pessoas são parciais
É porque subconscientemente a gente se sente melhor consigo mesmo ao comprar ou consumir. É sempre um status com relação aos outros. Nunca é um status com relação a si mesmo. Olha só, quer dizer, você consome para os outros verem que você está consumindo, não é para você só. Você precisa andar com aquele monte de sacola no shopping. Esse estudo também teve isso, das sacolas gigantes. De você sair do delivery com uma sacola enorme e de você sair do delivery só com a bebida naquele coisinha que segura a bebida. Sei. Aqui nos Estados Unidos é questão de status você ter o copo do Starbucks. Eles personalizam também o copo. Mas isso só se aplica a comida ou isso se aplica a qualquer coisa? Vou falar rapidamente, mas eu não pesquisei muito, então eu precisaria de um outro tema só pra isso. Mas quando a gente fala dos carros. Porque teve uma época onde quanto maior o carro, maior era o status da pessoa. Aquelas SUVs gigantes. Até hoje é assim, cara. E aí foi quando eles introduziram o Smart, o Cinquecento e o Mini Cooper. E começou a diminuir. Trouxeram o status alto pra um carro pequeno. E aí mudou um pouco a percepção dessa questão dos carros quando trouxeram esses carros que são absurdamente caros, mas são minúsculos. Aquele New Beetle também, ele era caríssimo também, era um troço absurdo. O New Beetle, o Cinquecento era eu acho ele a coisa mais linda do mundo, só que era zero prático. Eu precisava de porta-mala quando eu tinha carro. Além do carro ter que me levar pro lugar, ele tem que levar minhas coisas. Eu olho o porta-mala. Mas isso foi um sucesso, Dudu, na Europa, onde você tá falando de ruelas minúsculas e as pessoas não carregam tanta coisa, não tem lugar pra estacionar. Grande, não tem lugar, as ruas são muito estreitas, é um saco eu dirigir. Essas mudanças amplas de perspectiva são possíveis quando há um consenso. Então, quando eles começaram a superdimensionar porque tinha muito xarope para fazer o refrigerante, e aí eles queriam dar vazão no refrigerante, ou que eles queriam vender mais comida, eles decidiram fazer isso também porque os grupos disseram que esses produtos venderiam muito. As empresas, no final das contas, elas querem o lucro. E existem inúmeros restaurantes que provam diariamente que você pode pedir por um pequeno pedaço de peixe e um centro do olho do bico. E vai pagar uma fortuna porque é um micro pedaço. Então você entra na seara também dos restaurantes muito chiques que trazem uma porção minúscula de comida. Isso acontece. É uma questão de enquadramento e posicionamento. Esse mesmo estudo teve o artigo concluído que que a Daimler, quando lançou o Smart em 1998, mudou na Europa o que parecia ser uma norma inabalável de equiparar carros grandes com maior status. Gente, o Fusquinha era carro zoado antigamente. O New Beetle é um carro chiquérrimo, né? Caríssimo. Os seres humanos, independente do nível socioeconômico ou do nível educacional, eles sempre vão procurar se sentir melhor consigo mesmos e parecer mais importantes para os outros. Isso nunca vai mudar. Mas os padrões pelos quais medimos o que se equivale ao poder, à influência, ao status superior, mudam o tempo todo. E para alguns de nós, vai depender do lugar onde a gente mora, vai depender da situação financeira onde a gente tá, né? Ostentação para alguns, hoje em dia, infelizmente, no Brasil, é comprar carne para almoçar. É bizarro. Eu queria trazer um pouco dessa Super Size Me, e eu citei lá no início, quando a gente tava falando do filme, que esse filme envelheceu um pouquinho mal, que esse filme é extremamente gordofóbico. Ele levou em consideração com que as pessoas estavam comendo demais e ficando gigantes e ficando naquele carrinho, quando tem outras milhares de coisas, outros muitos efeitos que acontecem com uma pessoa quando ela tem... Existe gente que não importa quanto come, ela não tá propensa a engordar daquele tanto, mas se você ficar naquela cadeirinha sem se mexer, você vai atrofiar, seus músculos vão atrofiar. Você não conseguiria nem ficar em pé igual eles ficaram lá no final. E não é pela obesidade, é porque não teve utilização do músculo, foi falta de nutrientes, aquela alimentação dele estava horrível, por mais que seja uma alimentação excessiva. Então ali levou como fato de que o pior que pode acontecer com você, além do seu mundo acabar, é você ficar gordo. Não acho que era aquilo que o filme gostaria de passar, mas eles acabaram se tornando gordinhos, o que não é uma ofensa ser gordo, é uma condição física, porque eles simplesmente abriram mão de qualquer tipo de atividade para ficar o tempo todo comendo e assistindo TV. Todos eles são assim. Mas você não conhece ninguém que não faz exercício e que come até o rodapé da porta e não engorda? Não, mas acho que é uma leitura válida que acho que naquela época talvez não se fizesse, que hoje em dia a gente pode fazer, acho que não desmerece o filme, continua sendo um filme ótimo, tem esse ponto que realmente você poderia pensar, bom, talvez se fosse fazer hoje em dia, talvez você pudesse representar de outra forma. Mas é isso, gente, a gente também já tá aqui no nosso horário, então vamos falar dos aprendizados da semana. O que a gente aprendeu?
Eu aprendi que a barata é um helicóptero. E eu vou falar isso no próximo Game Show Animal. Tá ótimo. O que mais? Eu aprendi que por $80 você entra numa lista pra você comer, como é que é? Amendoim no espaço. 80 mil. Não, 80 mil? Você falou 80 Você falou dólares. 80 dólares. 80 mil? Eu também Não, tô cara, achando. eu falei um pouquinho menos de $80 mil. Você falou 80 dólares. Você falou Ó, 80 dólares. Bota aí, edição. Repete Bota aí aí o várias vezes trecho. ele Ele falou que falando, me corrigiu outro dia. Bota aí, ó. Atualmente, a vaga na lista de espera até que tá ok. Tá só uma bagatelinha, só de $80 pra dar o seu nome. $80. Tá bom. 80 mil dá direito ao amendoim e você sentar no corredor da nave. Isso, ó. Ó, E bebê gritando na sua orelha durante a viagem inteira. Eu aprendi que o tamanho do refrigerante que você escolhe é uma estratégia de crescimento de receita da empresa. Então é isso. Bem-vindo de volta, André. Nunca mais vai Aê. embora, porque fazer essa pauta sua é difícil demais, né, Tom? Né, Dudu? Uhum. Todo mundo aqui fez pauta essa semana, porque Sofrível. tava difícil achar alguém Isso que aí, ó. Fazer um rodízio dessas Todo mundo pautas trampou. aí, pô. Todo mundo trampou. rolou um rodízio aqui, porque olha, a sua ausência, mais do que de nós três, é sempre muito sentido aqui no Sessão Aleatória. Mas a gente sabe também que tem um Xi aí que tá não rondando. vacila Olha não. aí, uma porção de Não roxo. fica colocando as asinhas muito de fora, não. Tem que fazer direitinho. Experimenta ficar mais tempo fora pra você ver. Mas é isso então, gente. Chega por hoje. Fala tchau. Fim da... Vamos lá, Marina. Qual é o assunto aleatório da semana? Desculpa. Deus do céu. Boa noite. Eu tô com sono. Fim da sessão.